Boa noite, amigos. Que dia é hoje? 5 de maio. 5 de maio. Estamos em Istambul. 9, 8 da noite, jantando. 9 da noite. E eu estou aqui com meu grande amigo, Léo Salgado. Nós tivemos a oportunidade de morar juntos aqui em Istambul. Hoje o Léo está voando na Qatar e veio aqui nos fazer uma visita. Eu não podia perder essa oportunidade de conversar com ele e apresentar o Léo para vocês. É uma pessoa muito especial, vocês vão conhecer, vocês vão concordar comigo. Então, primeira coisa, Léo, eu gostaria de saber o que te fez ser piloto. Bom, estou aqui com o meu amigo Giron, do qual a gente teve a oportunidade de compartilharmos o apartamento aqui nos tempos de Istambul. O que me fez ser piloto? Bom, eu, muito novo, antes dos 15 anos, estudava no Colégio Santo Agostinho. E aonde isso? Em Belo Horizonte. Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito orgulho. Muito orgulho, graças a Deus. E com 15 anos, meus pais resolveram me mandar para um intercâmbio na Espanha. Então fui ter uma experiência na Espanha de intercâmbio com 15 anos. E achei aquilo a coisa mais sensacional do mundo. Tinha gente do mundo inteiro, morei num castelo fenomenal em São Lourenço del Escorial, 40 quilômetros de Madrid. E depois daquela experiência voltei para o Brasil, pro segundo ano de segundo grau. E fiquei encantado com aquilo. E aí forcei os meus pais a me mandarem de novo para um país de língua inglesa, que no caso foi o Canadá. E aí em 2003 fui fazer outro intercâmbio para o Canadá. Quem são teus pais? Conta para eles aí, quem são teus pais? Apresenta seus pais. Bom, meus pais é o Olinto, grande seu Olinto, uma figura, e a Dona Marieta, que não tem absolutamente nada a ver com a aviação. Meus pais são da área do direito. Então, assim, não tiveram influência nenhuma na minha decisão profissional, digamos assim. Indiretamente, sim, pelos incentivos educacionais que me deram, que me fizeram gostar da ideia de conhecer o mundo. Foi isso que me fez querer virar piloto, aviador. Então, em 2003, depois de voltar da Espanha, cursando o segundo ano do segundo grau, forcei, pedi, implorei, adolescente, né, chorei, e convenci os meus pais a me mandarem para o Canadá. Fui fazer o último ano do ensino médio no Canadá. Morei numa família canadense, 2 senhores, um casal já com uma idade mais avançada, tinham filhos perto dos 40, com netos, e morei com eles, e junto comigo ainda tinha um outro mexicano, na mesma situação que um outro estudante. E foi nesse período de 2003 para 2004, morando em Winnipeg, no Canadá, com essa família canadense, que eu decidi que eu queria uma profissão que me desse a chance de conhecer o mundo inteiro. E estar em contato com pessoas do mundo inteiro, viajando, conhecendo lugares. E foi aí que eu comecei a voltar meus olhos para a aviação. Foi nessa época, em 2003, exatamente. Em 2004 retornei ao Brasil e fui fazer a faculdade de aviação. Foi aí que começou tudo. Aonde você fez faculdade? Eu fiz faculdade em Belo Horizonte. A faculdade chama-se FUMEC. É uma faculdade conhecida da aviação, né? Fundação Mineira de Educação e Cultura. Fiz Ciências Aeronáuticas, cursei lá 4 anos de faculdade. De 2005 a 2008, 2004 a 2008, cursei a faculdade em BH.
E nesse período você voava também ou não? Voava. Você entrou no aeroclube? Nesse período fiz piloto privado, piloto comercial no Brasil. Voei em vários lugares. Eu comecei piloto privado, Juiz de Fora. Aí tinha alojamento, aeroclube. Aí fazia muita viagem de carro, né? Saía BH, Juiz de Fora. Dormia lá, ficava lá 1 ou 2 semanas, fazia umas horas de voo, voltava, fazia aulas na faculdade, fiquei nesse trânsito durante 6 meses. Chequei o piloto privado, aí fui fazer o piloto comercial, aí dividi. Épocas em São Paulo, interior de São Paulo, Votuporanga, perto de São José do Rio Preto, fiz algumas viagens para lá, que a gente, naquela época, João, a gente queria conhecer lugares também, já tinha esse espírito aventureiro, né? Então, queria me jogar nos aeroclubes mais ermos do Brasil. Então, eu fui para interior de São Paulo, interior do Mato Grosso, só para conhecer essa aviação. Mas de qualquer maneira é válido, né? Porque muito você válido. consegue horas mais baratas, sim, para o seu curso ser mais barato, o curso além do conhecimento todo, né? O curso foi mais barato. E aí foi nesse esquema, fazendo esses voos nesses lugares do interior do Brasil. Eu chequei meu piloto comercial. Terminei o piloto comercial em Belo Horizonte fazendo o IFR. Ok. 2008, graduei na faculdade com o piloto comercial. Ao mesmo tempo, perfeito. Ao mesmo tempo. Você coordenou isso? Isso, coordenei esse meio de campo. E aí resolvi ir para os Estados Unidos para fazer FA. Interessante, bacana. Daí fui para os Estados Unidos, fui para Daytona Beach, na Flórida. Qual é a escola? Phoenix, mas Daytona é um lugar conhecido por ser um centro acadêmico da aviação, né? É onde estão as maiores escolas do mundo, estão na Flórida. A melhor faculdade de aviação do mundo está na Flórida, que é a Embry-Riddle. Então eu fui para Daytona Beach, uma escola muito famosa chamada Phoenix East, para pegar esse conhecimento americano, que já é um conhecimento que te doutrina para o mundo. Qual é a diferença que você sentiu em termos de escola nos Estados Unidos e escolas no Brasil? Qual é a coisa assim, que mais te chamou a atenção? Organização, padrão, preço, enfim. O que você foi a maior, o que mais te chamou a atenção, por assim dizer? Nos Estados Unidos, pela estrutura do próprio país, as escolas elas são uma preparação para a sua vida profissional. Então você simula um dia a dia numa empresa aérea. Desde o primeiro dia que você chega lá, uniforme, uma cobrança já a nível profissional muito alta, é um treinamento já voltado para a sua carreira internacional, para quem quiser seguir esse caminho, né? No Brasil, não tem essa estrutura que tem nos Estados Unidos, é uma coisa mais romântica, dos tempos do menino que sonha ser aviador, e fica muito na base do romantismo, entendeu? Mas, fazendo uma analogia com o futebol, nos Estados Unidos você não joga em campo de grama, em campo de terra, você vai logo para campo de grama sintética, holofote, enfim, é outro. Fazendo uma analogia com o futebol, os Estados Unidos para a aviação seriam o que a Europa é para o futebol. Na questão de estudo, escola, preparação, universidade. Os Estados Unidos seriam a Champions League do futebol, para questão acadêmica. É isso, a diferença é essa. E o Brasil é o Brasil do futebol. Entendi. Porque nós somos naturalmente pilotos. E uma pergunta outra que eu acho interessante também, que você tem que falar para as pessoas que estão começando nessa vida profissional, nossos colegas, o que você foi para os Estados Unidos, você já era piloto comercial? Já era piloto comercial. Você foi tirar o FA, multimotor, IFR, ou como é que funciona isso? Como é que são as carteiras?
Você era no Brasil piloto comercial? Era no Brasil piloto comercial. Você foi fazer exatamente o que lá? Fala o que você foi fazer, ou o que quer dizer tirar o FAA? É isso, explica para os leigos. Bom, o FAA eu tirei, eu fui para os Estados Unidos por dois motivos. O primeiro motivo pelo conhecimento, que a Europa da aviação, se comparado ao futebol, né, da aviação acadêmica, o conhecimento que você me dá, a preparação que você me dá, porque desde aquela época, que nem eu falei anteriormente, eu já tinha o objetivo de trilhar uma carreira internacional, porque eu queria conhecer o mundo, a maneira que o aviador vê o mundo, e era uma oportunidade que eu... Mundo sem fronteiras. Mundo sem fronteiras, exatamente. Então, quando eu decidi pela aviação, foi exatamente pensando no que eu faço hoje, que é estar vivendo o que eu vivo hoje. Então, os Estados Unidos, ele me deu essa preparação acadêmica para estar fazendo o que eu faço hoje e estar mais preparado do que eu estou hoje. Mas o que consiste com um piloto comercial tirar a licença FAA? Então, a licença FAA, se você já tem o piloto privado no Brasil, piloto privado, você pode dar prosseguimento nos Estados Unidos a partir do piloto privado. Nos Estados Unidos, diferente no Brasil, são divididos em cursos. Então, uma etapa é o piloto privado, é um curso, terminou. Depois você inicia outro curso com ground school, com preparação, que é o IFR. Terminou outro curso, que é o multimotor. E, por último, o piloto comercial. Então, no Brasil, você pode fazer o piloto privado no Brasil e dar a sequência nos Estados Unidos. Se você já tem um piloto comercial no Brasil, que era o meu caso, tem duas opções. Essa opção, que foi a que eu fiz, que como se eu não tivesse, ou você vai para uma convalidação, que você vai voar sem estar em curso. Você vai fazer o curso de IFR, você vai ter obrigado a fazer o IFR, mas depois você vai voar sozinho para completar as horas para fazer o cheque do piloto comercial. Então é mais um self-study, mas você vai estar voando em espaço aéreo americano, naquele environment, USA, English, falando em isso, comunicação toda em inglês. E nos Estados Unidos não existe qualquer aeroporto de interior, aeroporto super movimentado, com 2, 3 pistas, com uma estrutura que poucos aeroportos no Brasil têm. Então você tem um contato com uma aviação profissional desde o começo. A grande diferença é essa. Mas que no Brasil, no interior do Brasil, são lugares ermos, onde a aviação comercial não vai, e que não te dá esse conhecimento, essa proatividade de estar nesse meio. Ok. Uma pergunta muito importante. Você recomenda, se você tivesse um filho agora, o que você faria para que ele tivesse as maiores possibilidades de entrar num curto período para a aviação comercial, que ele tivesse sucesso na aviação comercial? O que você faria com ele? Qual seria teu plano de carreira para ele no momento que ele dissesse que gostaria de ser piloto? O que você recomenda? Bom, eu recomendo, particularmente, com certeza, questão acadêmica e a condição financeira permitindo, Estados Unidos. Eu mandaria para os Estados Unidos. Desde o começo, desde o piloto? Desde o começo, do zero. E quanto custa isso, Léo? Depende muito do padrão da escola, do tamanho da escola. Se você vai para uma escola muito grande, com uma padronização muito alta, reconhecida pelo governo americano como das melhores, isso vai te custar mais. Quanto seria hoje? 60 mil dólares? Acho que do zero, em torno de 60 mil dólares. E a mais barata? 40 mil. 40 mil dólares, numa escola menor, com
uma escola com estrutura menor, mas com uma cobrança padrão Estados Unidos, né? Porque não deixa a desejar para nada, para nenhuma das grandes. Ok, pessoal, vocês conheceram o Léo, o começo da história dele. O vídeo agora já está quase 15 minutos. No próximo nós vamos falar a continuação, o que aconteceu depois. E só para ficar mais claro, quando ele fala FAA, acontece o seguinte: existem várias agências de aviação, mas tudo é baseado na ICAO, que é uma organização internacional de aviação civil. Isso aí foi depois da Segunda Guerra Mundial, 1944, vários países ligados obviamente, que venceram a guerra, eles fizeram uma reunião e criaram as bases da aviação. Então tudo que nós temos hoje, inclusive a ICAO, foi criado em 1944 em Chicago, nos Estados Unidos. Então, a partir desse momento, depois disso ter criado todas as regras básicas da aviação, alguns países mudaram determinados estándares, vamos dizer assim. E como a Europa, como os Estados Unidos, então a coisa tiveram tantas alterações que eles criaram o próprio sistema, o próprio corpo de regra, o próprio sistema de aviação. Então hoje nós temos a ICAO, como é adotado no Brasil, temos o FAA, como é adotado nos Estados Unidos, nós temos a EASA na Europa, nós temos o JA aqui na Turquia, onde nós voamos, nós temos na China sistema diferente, temos no Japão. Então existem vários agências regulatórias, mas basicamente tudo é em cima da ICAO. Né? A ICAO, o que a ICAO propõe? Ela propõe estándares, regulamentos, procedimentos, e os países adotam ou não. No caso do Brasil, com algumas diferenças, nós adotamos quase que 100% a ICAO. Então, no próximo vídeo agora, nós vamos falar com o Léo sobre a vida profissional dele depois dele voltar dos Estados Unidos. Muito bom.